Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Quem Disse. Hoje vamos falar sobre mais uma das diversas táticas empregadas pela mãe narcisista patológica contra seus filhos, que é a parentificação. Peço também que se inscrevam no canal, deixem seu like se esse vídeo te ajudou em alguma coisa e ative o sininho para receber a notificação de novos vídeos. Se desejar, deixe seu comentário, conte sua experiência com abuso intrafamiliar. Seu comentário é muito importante para o YouTube entender que o público está tendo engajamento no canal e assim exibir o vídeo para mais pessoas. Para quem não me conhece, eu estudo psicanálise e eu sou sobrevivente de um lar dominado por uma mãe com traços de narcisismo patológico grandioso e um pai com traços de narcisismo patológico oculto. Eu criei esse canal com a intenção de alertar a sociedade a respeito do abuso intrafamiliar, desconstruindo conceitos que romantizam esses agravos e fazer daqui um ponto de acolhimento de vítimas de abuso praticado por um ente narcisista. No canal, eu me atenho mais à experiência com mães portadoras do transtorno de personalidade narcisista, ou que têm um espectro muito elevado de narcisismo na personalidade. Mas muitas das dinâmicas e personagens que trago aqui podem se reproduzir também na família dominada pelo pai narcisista patológico. Bom, como eu disse no início, hoje vamos estar falando sobre a parentificação, que é largamente praticada em famílias disfuncionais dominadas por cuidadores narcisistas. Mas, no que consiste a parentificação? A parentificação é uma prática que ocorre geralmente em famílias com irmãos, quando a mãe narcisista obriga seu filho, especialmente o mais velho, o bode expiatório ou mesmo a filha, a assumir responsabilidades aquém de sua idade, tendo esse filho que cuidar de si mesmo, dos irmãos mais novos e até mesmo dos pais. Ou seja, a responsabilidade de cuidar da família é transferida dos pais para a criança. A título de exemplo, certo dia eu estava assistindo a um vídeo do canal do Tom, onde ele falava que sofreu parentificação quando criança. O canal do Tom, chamado Sobrevivendo ao Narcisismo, se dedica a falar sobre o narcisismo materno e abuso intrafamiliar. Vou estar deixando o link para o canal dele aqui no box de informações. Vale lembrar que a maior parte dos vídeos do canal do Tom estão em inglês, mas alguns vídeos possuem legenda em português. Então, o Tom, que teve uma mãe com traços de narcisismo patológico, contou que quando seu irmão mais novo nasceu, seus pais colocaram toda a responsabilidade de cuidar da criança sobre ele, que ainda era uma criança. Dessa forma, era ele quem tinha que cuidar, alimentar, dar banho no irmão e levá-lo para passear. Ou seja, o Tom praticamente virou o pai e a mãe do irmão dele. O processo de parentificação é especialmente grave porque faz com que muitas crianças e adolescentes queimem etapas importantes em sua vida, não experimentando processos necessários para o seu desenvolvimento. Quando adulto, esse filho pode sentir que teve parte da sua vida roubada, além de sofrer uma imensa dificuldade em cuidar de si mesmo, em se colocar em primeiro lugar, em saber dizer não quando necessário, em impor bordas e limites, colocando sempre as necessidades do outro acima das suas. Esse filho também poderá se auto-sabotar porque sente culpa de ser feliz, devido à imensa preocupação com seus irmãos, mesmo quando esses já estão adultos. Como a mãe narcisista é altamente egocêntrica e possui baixa capacidade empática,
Ela raramente assume suas responsabilidades como mãe, fazendo com que seu filho, especialmente o mais velho, o bode expiatório ou a filha, assuma as responsabilidades, enquanto para a sociedade ela posa de boa mãe. Vale lembrar que os narcisistas patológicos são grandes atores. Eles sabem interpretar diferentes papéis quando lhes convém. Dessa forma, esses filhos são explorados, tendo que cuidar da casa, lavar, passar, cozinhar, realizando trabalhos incompatíveis com a sua força física e maturidade, além de tomar a responsabilidade por seus irmãos mais novos, fornecendo-lhes comida, dando banho, levando e buscando na escola. Ocorre com isso uma inversão de papéis, onde o filho passa a exercer o papel da mãe. E não raras vezes, a narcisista vai receber a fama de boa dona de casa e boa mãe, em cima do trabalho de seus filhos. As visitas vão dizer à narcisista: Nossa, como você é aciada, como a sua casa está limpa. Mas a visita não sabe que foi o filho ou a filha quem limpou a casa. Além disso, a mãe narcisista negligencia seus filhos, não oferecendo cuidados básicos como alimentação adequada, médico, dentista, roupas. Esses dias, eu lembrei que quando eu era adolescente, eu não tinha casaco. A minha mãe narcisista até realizava os cuidados básicos como pagar a escola, levar ao médico, em último caso, mas ela não tinha o hábito de comprar roupas para mim. Então, várias vezes acontecia de eu não sair porque eu não tinha roupas adequadas. Às vezes acontecia de alguém me chamar para uma festa e eu recusar porque eu não tinha roupas em bom estado para ir para aquela festa. E a pessoa até ficava chateada comigo. E eu não gostava de sair, principalmente em dias frios, porque eu não tinha casaco para sair, a ponto de ter que pedir casaco emprestado para outras pessoas. Eu lembro que era muito comum eu ficar gripada. Enquanto isso, a minha mãe narcisista, que gozava de boa situação financeira, colecionava inúmeros pares de sapato. Comprava inúmeros aparelhos eletrônicos, televisão principalmente. Na casa dela, ela já chegou a ter de 4 a 5 televisões. Várias vezes, ela pegou empréstimos para dar para parentes dela, enquanto eu tinha que tingir as minhas calças jeans em casa, porque ela raríssimas vezes comprava roupa para mim. Às vezes, ela me dava alguma roupa velha dela que ela não queria mais. Outro dia, o meu marido viu uma foto antiga minha e ele perguntou por que eu usava roupas tão largas. E eu informei que aquelas eram roupas que uma colega minha tinha me dado, porque a irmã dela estava se desfazendo daquelas roupas e ela resolveu me dar. E eu informei também que as roupas que eu tinha naquela época eram roupas que os outros me davam. E até pouco tempo eu não tinha consciência desse fenômeno porque eu achava que a minha mãe narcisista já tinha feito muito por mim ao ter me adotado e eu não tinha o direito de reclamar de nada. Só depois que comecei a ler e estudar sobre o tema famílias disfuncionais, cuidadores narcisistas, abuso intrafamiliar, que me dei conta disso. Eu contei esse caso para vocês terem um exemplo da dimensão do egocentrismo de um narcisista. Bom, mas voltando ao assunto do vídeo, a parentificação exige que o filho da mãe narcisista desenvolva uma maturidade emocional incondizente com a sua idade, o que acarreta em um adulto com problemas de ansiedade e depressão. Claro que a realidade de muitas famílias exige que algumas crianças precisem ajudar em casa. Existem famílias muito pobres,
com um grande número de filhos, onde os pais trabalham fora, às vezes em 2 empregos, e ficam praticamente o dia todo fora de casa. E como aqueles pais não possuem condições financeiras de contratar alguém para tomar conta de seus filhos, essa responsabilidade acaba ficando a cargo do filho mais velho. Eu compreendo perfeitamente a realidade dessas famílias. Mas quando falamos de casos desse tipo, onde a mãe não é narcisista, percebemos que todo o tempo em que ela permanece em casa, ela busca dar atenção aos filhos, se preocupa com eles e exerce os cuidados mínimos que uma mãe deveria fornecer. Mas a mulher com transtorno de personalidade narcisista não teve filhos porque desejava de fato ser mãe. Ou seja, ela não gostava do ato de cuidar, criar, educar, alimentar, enfim, de maternar alguém. Ela teve filhos para realizar o famoso golpe da barriga, ou por falha nos métodos contraceptivos, ou para aparentar ser uma pessoa normal para a sociedade, ou para ter alguém que seja um mini espelho dela mesma, projetando em seu filho o seu falso eu, ou mesmo para ter um bode expiatório em quem projetar todos os aspectos que odiava em si mesma. Aliás, muitas mães narcisistas patológicas alegam para o seu filho bode expiatório ou até mesmo para a criança perdida que ele foi fruto de um estupro ou de um aborto mal-sucedido. Entretanto, muitas vezes esse filho foi sim planejado para que essa mulher pudesse roubar o namorado de outra ou pudesse salvar um casamento fadado ao fracasso, ou ainda para que pudesse forçar um casamento ou dar um golpe da barriga. E como a mulher narcisista é egocêntrica, ela se entedia facilmente com a rotina exigida pelo papel de mãe, jogando assim a responsabilidade em seu filho mais velho, no bode expiatório ou então na filha, tendo em vista que muitas narcisistas são machistas e acreditam que os trabalhos do lar devem ficar a cargo das meninas. E quando as coisas não saem do jeito que a mãe narcisista espera, não existe da parte da mãe narcisista a compreensão de que a criança não possui ainda um grau de responsabilidade para lidar com aquela tarefa. E como a mãe narcisista não tem empatia, a criança acaba sofrendo punições severas. Já ouvi uma história de uma conhecida em que a mãe da moça que me contou mandava ela fazer determinada tarefa quando ela era criança. Mas, se ela errasse ou não fizesse do jeito que a mãe esperava, ela apanhava. Eu lembro certa vez que a minha narcisista correu atrás de mim pelo quintal, me jogando pedras, porque o carro do gás passou na rua e eu não consegui chegar ao portão a tempo de chamá-lo. Então, o carro do gás acabou indo embora. Daí ela começou a correr atrás de mim pelo quintal, me jogando pedra. Eu não estou com isso dizendo que uma criança não possa, de acordo com a sua idade e grau de maturidade, ajudar em algumas tarefas do lar a fim de desenvolver responsabilidade. Inclusive, eu já vi na internet uma tabela de funções que as crianças podem exercer de acordo com a sua idade. Eu estou falando nesse vídeo de uma mãe que deliberadamente negligencia seus filhos, jogando nas costas deles uma responsabilidade que seria dela. A criança parentificada pode também se tornar confidente de seus pais, tendo que se tornar a filha, mãe, conselheira, psicóloga. A mãe narcisista muitas vezes desabafa com essa criança sobre questões pessoais, como problemas no namoro, no casamento, ou seja, assuntos que são impróprios para a idade daquele filho. Além disso, a mãe narcisista coloca todo o peso da sua felicidade nas costas daquele filho. Se ela não está feliz, dirá que a culpa foi dele. A criança parentificada também não tem suas necessidades emocionais atendidas. Aliás, nenhum filho de mãe narcisista
tem as suas necessidades emocionais e muitas vezes materiais atendidas. O filho da mãe narcisista aprende desde cedo que ele deve contar apenas consigo mesmo e pode se tornar um adulto que tem muita dificuldade de pedir ajuda ou termina por desenvolver um senso de que não precisa de ninguém. Bom, eu não cheguei a sofrer parentificação, pois essa prática é mais comum em famílias com irmãos. A minha mãe narcisista exercia os abusos de maneira mais sutil, mais velada. Por exemplo, quando eu ia realizar alguma tarefa doméstica, ela dizia: "Não precisa fazer isso não, filhinha." Depois, dizia aos outros que eu não ajudava em nada em casa. Além disso, ela não reconhecia nenhum tipo de ajuda que eu realizava em trabalhos domésticos, por mais que eu me esforçasse, sempre dizendo aos outros que eu não fazia nada em casa e ela fazia tudo, quando na verdade ela passava a tarde inteira deitada no sofá assistindo televisão. Na minha família adotiva não tive irmãos, mas minha irmã biológica, por exemplo, foi parentificada. Desde muito cedo, ela tinha que lavar, passar, cozinhar, cuidar da casa, e o grau de abuso que ela sofreu da sua mãe adotiva, que tinha traços de narcisismo perverso, foi tão profundo que hoje ela apresenta graves sequelas e não se encontra apta a ter uma vida normal. E se você, que foi filho de mãe narcisista, que foi parentificado, se você hoje guarda sequelas dessa parentificação, oriento que busque ajuda profissional, com um terapeuta que possa acolher a sua dor e orientar seu processo de cura. Bom, então esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários. Peço mais uma vez que deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações de novos vídeos. E compartilhe esse vídeo com seus amigos e conhecidos que estiverem passando ou já tiverem passado por esse problema da parentificação. Agradeço a atenção de todos e até o próximo vídeo.